Meus queridos irmãos, paz do Senhor. Amém. Uma felicidade estar com vocês. Vou dispensar apresentar o pastor Uziel e o pastor Jamiel. Eu queria chamar Daniel, alguma coisa assim, para terminar com o El também, mas não vai dar, é só o pastor Edu mesmo. Eu sou o pastor Eduardo e, meus irmãos, uma alegria estar com vocês. Agradecer toda a direção do nosso conselho, direção da nossa igreja, por essa oportunidade, porque a gente vai falar de um tema agora bastante importante, às vezes difícil de se tratar no dia, fácil de falar, mas difícil de se tratar, mas que nós vamos conviver, meus irmãos, daqui para frente, ainda mais com esse tema, né? O tema é o painel de número 4, acolhimento e cura, e olha só, pastor Uziel, recebendo e integrando, amém? Eu tenho aqui um texto para nos ajudar, que foi o primeiro texto que me encheu o coração quando eu recebi esse tema. O texto está em Atos, capítulo de número 2, eu vou ler o 42, 43, 46 e 47. Eu vou pular o meio ali, porque o meio ele é muito importante, mas não tem muito a ver com o tema do nosso painel. A palavra do Senhor diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E aí, pastor, olha aqui o detalhe, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí eu tenho que começar com uma pergunta aqui, né? Porque a liderança de jovem tem enfrentado hoje alguns dilemas nesse sentido, né? O quão perto a gente pode chegar para acolher, o quão invasivo não vai parecer, né, pastor Jamel? A gente vê uma geração, um momento de vida que estamos passando, que qualquer coisa pode ser você está invadindo a minha privacidade. Porém, a necessidade do acolhimento, ela é real, porque todos nós já ouvimos um relato de que, não, eu não fiquei lá porque eu não fui bem recebido, eu entrei na igreja, ninguém me deu a paz do Senhor, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E aí eu tenho uma pergunta, pastor Zé, eu queria começar com o senhor, que a pergunta é, né, um dos grandes problemas do êxodo dos nossos jovens, e aí, para outras igrejas e para os que abandonam a fé, né, é a falta de acolhimento e acompanhamento espiritual. O jovem precisa saber que é amado, e aí, pastor Jamiel, o senhor já guarda essa aqui vai ser a pergunta para o senhor, né? Ele precisa sentir que tem alguém que se importa com ele, que ele é querido naquele meio. O que fazer, pastor Uziel, para proporcionar esse ambiente de acolhimento e integração aos nossos jovens? Muito bem. É de Agostinho a frase que a igreja, ela é tanto mãe, como também ela é hospital. Ou seja, a figura que a teologia da eclesia delineia a igreja, já é como local de acolhimento. Por isso que ela é descrita como família, ela é descrita, jamais a Bíblia foi descrita como um clube. Quando o apóstolo São Paulo se dirige à igreja, sempre ele fala da igreja nessa particularidade, corpo, família. Então, a igreja é um local de acolhimento, a igreja é um local de cura, a igreja ela é um local de amparo. Agora, a grande questão é que hoje nós vivemos dentro de uma situação que desde a reforma, depois que Lutero, pela graça de Deus, foi usado para batalhar contra os desmandos no aspecto bíblico e teológico, um certo teólogo escreveu que a partir dele nunca mais ia parar o surgimento de novos modismos e de novas igrejas e de movimentos como ele estava fazendo. Hoje, o rompimento acontece constantemente. Existem aqueles que saem da igreja porque foram rejeitados. Mahatma Gandhi disse que um dia chegou na igreja e porque ele estava sujo, ele não estava
ele não estava adequado na roupa, não deixaram ele entrar. Por isso que ele vem com aquela expressão: eu quero o teu Cristo, mas eu não quero o teu cristianismo, porque ele diz que foi rejeitado. Mas também nós sabemos que há as desculpas de muitos jovens que não querem também levar um compromisso a sério com Deus. Ou seja, quer ter uma vida de compromisso da forma que ele entende, quer um culto que lhe agrade, quer uma recepção para si, e isso se torna prejudicial. O correto é que a igreja, ela deve ser esse local de amparo, de acolhimento e de bom tratamento e de cura para essas pessoas. Mas é bom entender, como nós falamos na parte da manhã, que mais que isso, o jovem cristão, ele precisa ter definitivamente a fé firmada em Cristo Jesus. Eu acredito que nenhum jovem hoje ia aguentar o que Paulo fez lá em capítulo 13, que ele fez de Atos, que ele fez com Marcos. Quando ele viu a peleja, nós vamos entrar nessa discussão desse mérito, que ele deixou o Marcos de lado, aí ele não quis saber de Marcos. As teorias são muitas. Ele teve febre, ele teve não sei o quê. Só sei de uma coisa: Paulo não quis mais o Marco com ele. Só após 30 anos, 2 Timóteo 4, ele diz: me traz o Marcos, que é útil. A cura que aconteceu para Marcos, para Paulo, precisou de 30 anos para ele ver um homem formado, um homem dedicado, para ele dizer: agora ele me é útil para o ministério. Eu acredito que a igreja deve ter esse lado, mas a sinceridade, a transparência de um pastor, de uma liderança e também daquele que está à frente do jovem, ele deve evidenciar Cristo, mas não ter apenas uma cura superficial, simplesmente para lotar a igreja, para arrebanhar jovens, no sentido de ter uma comunidade, mas uma comunidade sem Cristo, uma comunidade sem uma fé perfeita. Então eu acredito que a igreja tem que ter esse acolhimento, e nós não podemos simplesmente dizer: ele saiu por isso, ele saiu da igreja só porque não foi bem tratado, ele saiu da igreja só porque ele foi dessa forma. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele deixou bem claro quando os discípulos disseram para ele: teu discurso foi muito duro, assim você não vai atrair gente. E a Bíblia diz: muitos não andavam mais com ele, e muitos dos seus discípulos não o seguiam. Aí Pedro tentou corrigir Jesus. Jesus disse: se você também quiser ir, pode ir. E ele disse: por que eu não vou? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem tem palavra de vida eterna, fica na casa. Pastor, o senhor quer dizer com isso, então, que não só passar um pano, não, ou um chameguinho, mas precisa cuidar de verdade. Cuidar significa tirar carrapicho. Verdade, porque é o seguinte: cuidar sem arrancar a ferida não vai adiantar. Tem que chegar para a pessoa. Por exemplo, nós acolhemos pessoas na igreja. Eu pergunto: o que o irmão está saindo da outra igreja lá? Não, pastor, porque o mesmo que deu problema lá, ele vai me dar problema também aqui. Não é assim? É por isso que eu não vou nessa. Eu pergunto: o que é, irmão? Tu tá... Não, pastor, disse, não, o que era? Aí eu ligo para o pastor: irmão, o que o irmão... Não, pastor Zé, porque está mais perto aí do senhor, ele quer... Aí é uma outra coisa. Mas para mim lotar a igreja com crente problemático, não adianta. Foi por essa razão que Jesus só orou por Pedro e não orou por Judas. Amém. Está certíssimo. Pastor Jamiel, o pastor Zé nos falou um ponto importante, que é o quanto a gente tem que cuidar. E aí eu me lembrei até de um livro que eu ganhei quando o meu primeiro filho nasceu, o Cadu, que era assim: quem ama, educa. Né? Quem ama, educa. E a gente viu aqui na pergunta, né, que os jovens precisam se sentir amados, acolhidos. Isso é uma verdade ou é um pouco de mimimi, pastor? Olha, precisamos compreender, o título desse painel é acolhimento e cura. Aí fala recebendo e integrando. A gente precisa diferenciar, o pastor Osiel colocou bem isso, certo? Existem as pessoas que vão usar isso como desculpas. É a mesma coisa da pessoa que está precisando de ajuda, né? E a gente vai ajudar uma vez e de repente aquilo se torna um vício, porque na verdade ele vai até responsabilizar você por aquilo. Mas quando a gente trata de acolhimento e cura, para mim a palavra cura
fala de algo que está doente. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, quando eu falo de doença, quero analisar até para a questão do acolhimento. Para você tratar, você precisa primeiro diagnosticar. E nós somos muito bons para prescrever. E na maioria das vezes, prescrevemos antes de um diagnóstico. Por quê? Porque já temos respostas prontas, respostas enlatadas. E quando a gente vê, por exemplo, o jovem problema, o modo como ele é tratado, então precisamos saber agir. Eu fui recentemente em Brasília, numa igreja, e o pastor me procurou pedindo orientação. Ele disse: pastor, recentemente um moço de 14 anos aceitou Jesus. Ele está aqui na igreja, está participando do grupo dos adolescentes, só que ele falou que ele é trans. E eu recebi algumas reclamações das irmãs que ele está frequentando os banheiros delas porque ele diz que ele é mulher. O que eu faço? Certo? Então, eu até orientei ele, eu digo: olha, você vai precisar ter um olhar, precisa conversar com ele, obviamente, aí onde entra o acolhimento, mas você precisa orientar, certo? Você precisa trabalhar com ele, a parte da orientação espiritual. Eu disse: mas antes de você tomar qualquer atitude, qualquer coisa, procura um profissional na área de advocacia, quem sabe até o Ministério Público, entendeu? Porque qualquer coisa que aconteça, você está respaldado. Então, mas uma pessoa como essa, você não pode jogá-la fora da igreja, porque o Evangelho de Cristo transforma, liberta. E aí a gente parte desse princípio. E nós não estamos preparados para enfrentar situações como essas, certo? Porque é muito complexo isso. E precisamos ter um olhar, aí onde entra o acolhimento. Acolher não significa concordar, não significa eu aceitar a pessoa como ela está. Acolher significa: eu estou pronto aqui para te ajudar e passar a orientá-la. Então eu vejo que a primeira coisa é a compreensão, essa compreensão e compreender para esse diagnóstico. E aí entra a parte do diálogo, dialogar, e às vezes a gente tem já a nossa verdade já pronta e colocamos para pessoas, colocamos aquilo ali e não escutamos ela. Eu vivi uma experiência muito forte quando a minha filha mais velha, hoje já tem quase 40, e ela estava com 15 anos. Eu havia escrito um livro pela editora Candeia, na época, em 1998, abrindo o jogo com adolescente. E eu respondo ali 60 questões sobre a sexualidade, sobre o namoro, sobre drogas. E hoje precisaria ser refeito, né? Que era a realidade do adolescente dos anos 90. Para hoje é uma disparidade. E então, eu ali falava sobre o namoro e sobre o namoro precoce. Então, eu era o dono da verdade, eu era pastor já, eu era psicólogo, então eu tinha a verdade. E aí minha esposa chega e diz: olha, a Jailma está querendo namorar. E eu chego para ela e chamo a Jailma para conversar. E aí, eu como um super pai, pastor, psicólogo: filha, senta aqui. E eu fiz um sermão para ela. Então, na verdade, eu dei uma aula para ela do que eu havia escrito. E o porquê que aquele não era o momento para ela namorar e tudo mais, tal. E, de repente, quando eu terminei, eu estava de peito lavado. Que pai, que cuida, né, do filho e tudo mais, se preocupa e que sabe o que é o melhor para o filho. E eu fui deitar. E na hora que eu chego na cama, minha esposa fez uma pergunta que mexeu com o meu sono naquela noite. Eu perdi o sono naquela noite. Ela fez só uma pergunta: você ouviu a Jailma? Não. Por que eu ia ouvir? Eu tinha toda a verdade. Eu sabia de tudo. Por que eu ia ouvi-la? E aquilo bateu tão forte dentro de mim, eu digo: não, está tudo errado. No dia seguinte, quando a Jailma acordou, eu chamei ela, tinha parte de trás assim: senta aqui, filha. Ela sentou lá comigo e eu disse: eu quero te pedir perdão. Por quê, pai? Filha, ontem nós iniciamos uma conversa e eu não te ouvi. Só eu falei. E eu cheguei para ela e disse: vamos começar de novo. Agora eu quero te escutar. Qual é a sua motivação? O que faz você querer namorar nessa idade? Ela disse: sabe o que acontece, pai? É que
as meninas da igreja e na escola ficam empurrando os meninos para eu ficar, e eu não quero ficar com ninguém. E aí surgiu um boato que eu sou sapatão, que eu não gosto de homem. Percebeu? E aí é quando eu vou conversar com ela, e findei permitindo, namoro, chamei o menino, coloquei alguns pontos ali, eu digo, eu não vou impedir, porém ainda continuo dizendo que não é ainda o momento certo. Eu vejo precoce. E estabeleci, vocês não têm liberdade para saírem sozinhos e tudo mais. Cheguei para ele e disse, você não tem ordem para entrar na minha casa no dia que nem eu e nem a mãe dela estiver. Você não pode entrar aqui. E colocamos algumas regras, algumas coisas. Então, quando a gente sabe de fato o motivo, o diagnóstico é isso. O Aristóteles é bem interessante, né, quando ele fala sobre a relação de causa e efeito no universo, e foi talvez uma das primeiras pessoas que falou sobre isso. A psicologia usa muito isso, principalmente na psicologia comportamental behaviorista, e ele então trata, quando ele fala sobre esse princípio, essa relação de causa e efeito, ele fala sobre a finalidade ou causa final. E eu sempre dou o exemplo, né, do garoto que atira pedra e quebra uma vidraça. Então observe que nós temos uma causa e temos um efeito. Então uma causa, uma pedra que foi atirada, o efeito, uma vidraça quebrada. Nada vai mudar essa realidade. Então aquilo aconteceu e é a realidade. Entretanto, no momento em que eu procuro entender que é a causa final, o que levou esse garoto a tirar a pedra, muda tudo. Aí eu coloco 3 hipóteses. Hipótese número 1, ele estava brincando e acidentalmente ele atirou a pedra. Hipótese número 2, ele é um vândalo, ele costuma atirar pedra nas vidraças alheias. Hipótese número 3, ele foi coagido, um grupo de garotos ameaçou bater nele se ele não tirasse a pedra. Observe que a vidraça continua quebrada do mesmo jeito, mas agora o meu olhar é diferente para aquele garoto, certo? Então quando eu busco esse diagnóstico, eu procuro observar o que está acontecendo, agora eu vou para o próximo passo, que é o confronto. E esse confronto precisa ser através da palavra de Deus. E eu abro a Bíblia e digo, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre isso? E quando você usa o poder da palavra, você neutraliza exatamente toda aquela ação dele. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia tem autoridade nesse assunto. Então, aí vem aqui para concluir, eu vejo a importância da empatia. Então até a questão de você tratar com amor, mas a empatia também, eu vejo ela sobre 3 aspectos. Primeiro, a empatia cognitiva. A cognição tem a ver com mais a parte da compreensão, é você ser capaz de alcançar a realidade, alcançar o problema. Aí vem a empatia emocional, é quando agora eu sou capaz de alcançar o sentimento daquela pessoa, o como ela está se sentindo em relação àquilo. E finalmente a empatia solidária, que é a minha disposição de ajudá-la. Então eu me coloco à disposição para ajudar. Isso é acolhimento. Então eu em momento algum vou concordar com o pecado dele, porque o pecado precisa ser tratado como pecado, senão nós não ajudamos. Passar a mão, como o pastor colocou, enfim, e minimizar a situação, atenuar, não vai adiantar. Olha, isso aqui está errado, é pecado, a Bíblia fala sobre isso. Então precisamos colocar, mas isso pode de fato ser tratado, pode ser curado. Pastor, uma ação empática, ela pode ser tomada como uma concordância, por quem às vezes vem buscar um conselho, né? Por exemplo, alguém vem procurar desabafar alguma situação, procurando um acolhimento, mas não às vezes uma correção ou uma orientação, mas uma concordância. Uma concordância, isso acontece. Como é que a gente faz para a gente conseguir separar isso, pastor? Porque acho que esse é um ponto muito difícil para se conquistar o coração do jovem, mas não perder a mão na doutrina. Aí o que se deve fazer é usar a palavra, que quando você usa a confrontação, certo? Porque ele vem colocar ali querendo uma confirmação, ele quer apenas que você dê o aval para ele.
certo? Não, olha, está tudo bem, tudo mais, Deus te aceita, o Senhor te perdoa, o Senhor, e eu acho que no próximo ponto aqui vai falar do processo de cura, certo? Já pode entrar nesse ponto aqui, né? Então, quando eu vejo que é o tratamento, porque o que é importante, primeiro, você ter um diagnóstico preciso, o que levou essa pessoa a esse comportamento ou essa atitude, certo? E muitas vezes você vai ver que aquela pessoa relapsa, ela é uma pessoa descompromissada, não é um problema, não é aquela pessoa que está buscando ajuda, certo? E a primeira coisa é justamente isso, eu pergunto o que você quer. Um dia eu recebi um rapaz, e esse rapaz ele tinha problema com o alcoolismo, ele estava na igreja, e a família toda da igreja, e ele começou a beber, e ele começou a criar problemas. Um dia bateu o carro, outro dia atirou, pegou uma arma, deu tiro para cima, e não sei o que lá e tal. Aí a esposa, a mãe dele, ligaram para mim, para marcar uma consulta. Marcou, ele não compareceu. Aí depois marcaram, e quando marca a consulta, aquele horário fica ocupado, evito de atender outra pessoa. E fizeram isso por 3 vezes. Eu cheguei para a secretária e disse, olha, se marcar novamente, você fala que não tem disponibilidade de horário. Bom, e ela fez, aí a mãe ligou, e ela entrou em desespero, não, pastor, pelo amor de Deus, se precisar eu pago a consulta, mas ele vai, dessa vez ele vai, e veio. Ele foi para o consultório, ele foi com a mãe, com o pai, com a esposa, e foi uma caravana levando ele. E quando ele entra no consultório, eu então faço a pergunta básica que eu faço a todo paciente: o que te trouxe aqui? Tá? O que te leva a buscar ajuda? Ele disse, eu não sei. Mas como você não sabe? E de quem foi então a iniciativa para você vir ao consultório? Ah, da minha esposa, da minha mãe, não sei de que lá e tal. Ah, é? Tá, e o que levou elas a acharem que você precisa de ajuda? Ah, é porque eu bebo socialmente, não sei o que lá. E eu perguntei para ele, o que é beber socialmente? E aí entramos no assunto. E eu conversei com ele durante 1h30. E mesmo depois de toda essa conversa, ele continuou dizendo, eu não preciso de ajuda. Eu peguei meu cartãozinho, dei para ele e disse, no dia que você achar que precisa de ajuda, liga para mim. Chamei a mãe, chamei a esposa e disse, olha, infelizmente, não vou atendê-lo, entendeu? Não tem condição, vocês vão apenas gastar dinheiro, porque ele não quer ajuda. Então, questão quando se trata do acolhimento. Então, você faz o diagnóstico, certo? Depois desse diagnóstico, agora é a hora de você tratar. Como tratar? Principalmente aqui no ponto, vai falar do problema e fala de pecados, fala de situações cometidas e que isso causa burburinhos, causa situações, como lidar? Então, nós passamos uma fase da igreja onde as pessoas, elas eram disciplinadas, e essa disciplina era pública, era dito inclusive o que ela tinha feito. Eu lembro que na minha infância, início da minha adolescência, no dia da ceia, que era a reconciliação, a pessoa precisava pegar o microfone e pedir perdão para a igreja, e muitas vezes dizer o que fez. Hoje é um processo violento isso, certo? Mas naquela época se fazia desse jeito. E então, só que muitas pessoas não conseguiam firmar-se, e era recorrente, ela era disciplinada, daqui a pouco ela voltava novamente e tal. Por quê? Porque não havia um tratamento. E o que é tratar? Certo? O tratamento ele vai levar à mudança, e você só vai poder tratar se você diagnosticar, se você entender o que se passa com ela. Então, o que leva, imagina uma pessoa que é recorrente, que tem, por exemplo, problemas de adultério. A gente vai analisar dentro desse processo o que desencadeia isso, certo? E certamente vai ter alguma situação relacionada à infância dele, relacionado com relação pai-mãe, principalmente com a mãe, enfim. Então, quando você consegue entender isso, você agora vai tratar a situação. E a verdadeira mudança é a mudança que vem de dentro para fora, não uma mudança de fora para dentro. É difícil mudar. E por que é difícil mudar? Porque nós vivemos ou reproduzimos padrões de comportamentos. E esses padrões de comportamentos, eles são, em sua maioria, eles são inconscientes. Apenas repetimos padrões. E esses padrões, eles surgiram
por conta de situações que aconteceram lá na infância, certo? Problemas, traumas, enfim, e que esses traumas desencadearam isso. Então, para mudar, a primeira coisa é a tomada de consciência. Ninguém muda se ele não tomar consciência do seu ato, daquilo que está fazendo. Salmo 51, Davi diz: contra ti somente pequei. O que é isso? Uma tomada de consciência. O filho pródigo, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, tal. É aí que ele diz: levantar-me e irei ter com meu pai. Então, tomada de consciência. Consciência é fundamental. Então, para levar a mudança, a disciplina, ela vai apenas, é uma correção, você colocou lá e tudo mais, mas se não tratar, ele vai repetir. Então, você agora precisa o quê? Levá-lo a tomar consciência, e aí vem o processo da mudança. A psicologia mostra que mudar são duas coisas fundamentais. Primeiro, ele fala da desabituação, e o segundo momento é a reabituação. Ou seja, desabituar-se, deixar o hábito. Reabituar-se é aprender um novo hábito. Então, no desabituar-se, isso só vai acontecer se a pessoa tomar consciência do que está acontecendo com ela. Então, é deixar o hábito. Então, por que é difícil? Imagina só, deixa eu ver a porta de entrada aqui. Tá, tem ali um interruptor no lado direito, e eu entro todos os dias e acendo as luzes aqui. Depois teve uma reforma e esse interruptor que estava no lado direito, ele foi posto no lado esquerdo. Então, quando eu entro, a primeira coisa que eu vou é a mão no local onde estava. Por quê? Porque é um condicionamento mental. Então, às vezes a pessoa repete padrões de comportamentos, certo? Porque ele não tem consciência, apenas repete. E aí você precisa levar essa pessoa à tomada de consciência. Isso é tão bacana assim em relação à palavra, à Bíblia, que Paulo, ele já falava sobre isso. Só que numa linguagem diferente. Eu digo que a psicologia copiou de Paulo, certo? Porque Paulo, ele vai usar a palavra despojamento e revestimento, a mesma coisa, despojando-se do velho homem, revestindo-se do novo homem. E ele coloca o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Observe que na expressão paulina, se você pegar, por exemplo, quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? É óbvio, quando para de roubar. Errado. Ele pode ter parado de roubar porque está preso. É verdade. Verdade? Mas quando ele vai parar de deixar de ser ladrão? No dia que ele parar de roubar e ele aprender a ganhar a vida da forma honesta trabalhando. Ele diz: aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Observe, ele está falando despojamento e revestimento, despojamento e revestimento. É isso que acontece no processo de mudança. Maravilha, pastor Jamiel. Pastor Josiel, eu vou colocar um elemento adicional no comentário do pastor Jamiel aqui para te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que o senhor já passou por diversas experiências nesse sentido, que é, ok, o jovem desliza, cai, peca, vira o burburim, né, da igreja, e hoje a gente também tem aqueles que se convertem, por exemplo, como o senhor citou, pastor Jamiel, uma pessoa que é trans, um punk que chega com cabelo, piercings espalhados para tudo que é lado, né? E aquilo normalmente causa um choque. Ninguém fica inerte, né, quando você recebe uma pessoa nesse sentido, né? E aí, como é que o líder pode melhor entender esses jovens e como é que ele pode oferecer para eles o remédio para tratar, como o pastor Jamiel está falando, tratamento para tratar essas feridas? Olha, a questão do tratamento, ela é tão simples pela Bíblia, que, como o pastor Jamiel falou, se você pegar 2 Samuel 12, do 11, tanto o capítulo 11 como o 12, na hora que Davi peca, ele esconde. Natã vai, faz a parábola e diz: és tu esse homem? No 32, Davi vai dizer: quando eu me calei, meus ossos apodreceram. Ele está mostrando o efeito de um pecado não confessado para a própria pessoa. Ou seja, ela adoece, ela entra em crise, e isso acontece. Mas ele diz: mas o Senhor perdoou. Davi vai pagar tudo. Ele passa por todo um processo para que a cura de fato aconteça. Quando a gente vai para Pedro, que nega o Senhor Jesus, ele diz lá em Marcos 16, 7, quando ele diz: me esperem lá na Galileia, e diz para Pedro, ou seja, ele queria tirá-lo daquele desdém que poderia ficar contra a pessoa dele por ter negado o Senhor.
Quando ele diz para Pedro, todos vão ver o interesse dele. A cura acontece com o interesse. Se eu manifestar o interesse para com uma pessoa, a empatia, o desejo de vê-la restaurada, vai quebrar muitas contendas na igreja, muitos falatórios, porque as pessoas vão dizer, o pastor está dando todo o apoio necessário para ele. Não é assim? Não é, pastor? Ele está dando o acolhimento. Jesus fez o acolhimento com Pedro. O Senhor Jesus, ele não lançou ele fora. O outro exemplo de acolhimento está lá em 2 Coríntios, como também no 1, quando Paulo disciplina um homem que estava com um pecado crasso. Mas ele escreve a carta, vai sério, vai duro, aí depois ele diz, ele já se arrependeu. E agora vamos tratar tudo sem jogar em pauta esse assunto outra vez. Então eu acho o seguinte, se o jovem vem com desejo, estou falando de um jovem vir com desejo de realmente servir a Deus, e ele estiver pronto, como falou o pastor Jamiel, de passar pelo processo, hoje qualquer estatuto diz que o membro tem direito à disciplina, mas à reconciliação, mas no meio dessa reconciliação tem o processo, que o membro passa para ele ser acolhido, para ele ser... O grande problema é que às vezes ele não quer esse acolhimento da forma correta, ele quer o acolhimento da forma dele. E aí é que é o prejudicial. Ele não quer uma palavra franca, ele não quer um tratamento correto, ele não quer... Porque o líder vai buscar, venha para cá, porque o pastor Jamiel falou, como era o acolhimento naquela época? O irmão está disciplinado, mas não falte no culto assim, não falte, porque senão você não recebe a reconciliação. Não era assim, pastor? Mesmo assim, o pastor dava aquele acolhimento e ficava sem paz. Ele não recebia paz, ele não tinha paz, não podia participar de culto de Santa Ceia. E como era que essa igreja conseguia sobreviver até aqui? Tinha um fator, o fator que a pessoa tinha interesse de servir a Deus. Hoje, o maior problema que nós temos é uma gama de igrejas que elas querem ser lotadas, e na hora que eu disciplino um membro aqui, que ele precisa de tratamento, aquele outro pastor da esquina acolhe ele. Mas acolhe ele não da forma correta, acolhe ele, o pastor lá te disciplinou, então venha para cá, que aqui é a igreja do amor, aqui é a igreja do beijo, aqui é a igreja do abraço. Não é assim? É assim ou não é que está acontecendo? E aí, igrejas estão lotadas com pessoas dessa forma. Agora, se houver uma sinceridade, se houver, e eu vou finalizar minha palavra nesse sentido aqui, nós passamos na casa de um irmão, quase das 4 horas da tarde, quase 2 da manhã, eles querendo se separar, e aí nós lutando com o irmão, mas a irmã para não se separar, eu mais o meu pai, e aí pronto, aí terminamos, saímos de lá, não resolvemos nada. Aí, na hora que nós saímos, um pastor viu, porque um irmão lá tinha uma condição, esse irmão estava no problema, no casamento, tinha uma condição. Na hora que ele viu nós saindo, ele foi com um carro lá. Os 2 pastores da Assembleia de Deus estiveram aqui? Tiveram. E aí? Não, eles disseram que eu estou errado, que eu estou em adultério. Meu amado, a nossa igreja é a igreja do amor. Nós lhe acolhemos lá. Aí ele disse, os meus pastores saíram daqui e lutaram comigo até agora. Quem não presta sou eu. E se eu sair, eu vou me reconciliar e vou voltar para a Assembleia de Deus. Então, vá para a sua casa, meu pastor, que eu tenho um pastor para me pastorear. Então, a questão é essa, né? Se houver essa sinceridade, mas o grande problema é que muitos estão buscando cura, como falou o pastor Jamiel, estão buscando cura, mas é uma cura dissimulada, não é uma cura real, porque quem quer cura tem que estar sujeito ao tratamento terapêutico. Tem que receber a agulha, tem que receber a quimioterapia, a fisioterapia, o remédio, até se levantar. Se não for assim, não é cura, né? Quem quer emagrecer tem que fazer a dieta, né, pastor Jamiel? Como o senhor falou, né? O pastor Jamiel, e como é que faz para criar um ambiente acolhedor, integrativo para esses jovens, principalmente para aqueles que, às vezes, não tiveram uma família estruturada, não tiveram os laços familiares estão quebrados, né? Para que a gente evite que eles vão buscar fora esse acolhimento que às vezes vai ser errado, porque vai ser um acolhimento que não vai trazer orientação, caminho, direção e afins. Como é que a gente faz para criar isso no nosso meio? Para mim ou para ele? Para o senhor, porque aí depois eu volto para o pastor Jamiel. Então, para nós criarmos esse ambiente acolhedor, para aquele que ele não se sente cuidado, tanto pela sua família, como também pela igreja família, eu acho que a melhor coisa é o pastor conhecer bem o seu rebanho
e criar um ambiente que não seja estigmatizador, um ambiente que não seja de contenda, um ambiente que não seja de fuxico, um ambiente que demonstre amor, um ambiente que o membro sinta confiança no gabinete pastoral, que ele diga assim: eu converso com o meu pastor e a conversa fica só com ele no gabinete. Ele tem que ter confiança, tanto no departamento pastoral, como no departamento que acolhe o líder da mocidade. Ele tem que sentir confiança, ele tem que se sentir amado, amparado. Ele sabe que tem um problema, ele sabe que precisa resolver aquele problema, mas ele precisa do meu amparo, do meu cuidado. Um dia um jovem entrou na igreja e disse para mim: pastor Oziel, eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui cultuando todo dia com o senhor, mas eu durmo com outra pessoa. E eu tenho vontade de sair, de ter liberdade espiritual, mas eu não queria que isso se espalhasse. E eu estou com vergonha e eu vim dizer para o senhor que eu vou sair da igreja. Eu disse: você veio ao lugar certo, ao lugar para ser tratado, ao lugar para ser amparado, para ser acolhido, para ser amado. E fique certo que isso aqui só fica entre eu e você. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa, ela se sente, pela palavra do pastor, um membro da família, acolhido, pronto para ser amado, respeitado. E quando a igreja, ela tem um ambiente agradável, que o crente se sente, ou aquela pessoa se sente amparada, ela vai se sentir feliz e vai ter um tratamento adequado. E amanhã a gente vai ver aquela pessoa glorificando a Deus, cantando, sorrindo, saudável, porque ela teve um bom tratamento, e ela vai dizer assim: o meu pastor me ajudou. Eu saí dessa, eu venci, o processo foi longo, porque durante esse processo, nós vamos entendendo que no meio dessas feridas, quando vai acontecendo a cura, que tem um tratamento, que tem um amparo, que tem as palavras de amor e de carinho, aquela pessoa vai ver o quanto o líder dela fez por ela, e ela vai se sentir honrada e glorificando a Deus pela vida do seu líder. Eu acredito que o caminho é esse. Maravilha. E o senhor, pastor Jamel, o que o senhor diria que como é que a gente pode criar esse ambiente, né, para o jovem? Antes de falar do ambiente, ainda só fechando na questão do tratamento, eu vejo assim, o acompanhamento, né? Quando você aplica o remédio, certo? Então você é acompanhado, e às vezes a gente deixa, né? E a pessoa sozinha ela não vai conseguir. Então esse acompanhamento é fundamental. E eu sempre vejo na questão de você criar para a pessoa condições para o processo da mudança, naquilo que eu estava falando, né, da desabituação e reabituação. Então, quando você analisa, por exemplo, o hábito, certo? E como o hábito ele é inconsciente, a gente repete padrões, então é importante você analisar o loop do hábito. O loop do hábito tem 3 estágios. O estágio número 1 é o estágio da deixa, ou dos gatilhos mentais. O estágio número 2 é o estágio da rotina. Quando os gatilhos eles são acionados, então automaticamente a pessoa ela tende a repetir aqueles padrões. E existe o terceiro estágio, que é o estágio do anseio. E é muito sério isso, porque o anseio é um processo de busca interna. É por isso que é uma repetição. Eu, abrindo um parênteses, eu estou realizando um seminário de gestão emocional. Hoje fazemos esse seminário sem cobrar inscrição, inclusive, né, porque é uma forma de você trabalhar o emocional das pessoas. E eu abordo, na última noite, no último encontro, eu abordo sobre vícios e compulsões, como libertar-se. Eu já tratei obreiros, por exemplo, que tem vício com pornografia, e eu mostro isso, os aspectos, tanto no aspecto fisiológico, certo? Eu mostro, por exemplo, o sistema límbico, por que essa questão da recompensa, e a busca pelo prazer imediato. Então, por que é recorrente? Então, eu mostro como isso acontece fisiologicamente, no cérebro, por que isso acontece, por que a pessoa sabe que mesmo a droga vai trazer danos para ela, o cigarro vai trazer, e ele não consegue parar. Então, fisiologicamente, existe um processo que precisa ser compreendido, e às vezes, dependendo do grau, até ter um tratamento com medicamento. Segundo aspecto, eu analiso que é o aspecto emocional.
Então, emocionalmente, o que é que está acontecendo? E muitas vezes, determinados comportamentos, determinados padrões estão relacionados a traumas não tratados, não trabalhados lá na infância. E uma pessoa que ela sofreu um determinado trauma, ela tende a transferir isso para outras áreas da vida dela, como a sexualidade. E, finalmente, eu mostro o aspecto espiritual. Então, espiritualmente, o vício, a compulsão, é uma escravidão diabólica. E aí onde eu mostro que a verdadeira liberdade, ela acontece com Jesus. Isso. E aí onde entra a parte pastoral, desse trabalho da cura. Então, a pessoa não vai conseguir se curar só com psicologia, com psicólogo, certo? Com tratamentos psiquiátricos. Ele precisa de Deus na vida dele. E o líder, o pastor, é a pessoa que pode trabalhar com a palavra do Senhor, mostrando versículos na Bíblia como: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. É como a pessoa chegou: eu vou deixar a igreja, mas automaticamente ele foi acolhido, certo? Então não é passar a mão. Então é importante sobre isso, né? Então você agir dessa forma. Então isso já é um ambiente acolhedor, já respondendo a questão. É quando você trabalha, por exemplo, é o amor, são algumas coisas que a gente vai praticar: a empatia, amor, aceitação, certo? E a aceitação não é concordar com o pecado dela, mas é você chegar e mostrar, por exemplo, nós pais, entendeu? Que criamos, né, na época, eu digo na época boa, né, que a gente ainda podia dar palmadinha no filho, naquela época, e quando fazia isso, explicando para o filho por que estava fazendo aquilo, né, então automaticamente isso tinha um efeito muito bom, certo? Um efeito positivo. Isso fazia o que? Levava a uma mudança de comportamento. É o que o pastor Osiel ele trouxe aqui. Observe a palavra de Natã. E Natã, o que ele fez? Ele não chegou para o rei e acusou o rei. Ele contou uma história. E essa história indignou Davi. Davi ficou tão indignado que diz: digno de morte é este homem. Aí ele diz: ô rei, este homem és tu. Então, o que é isso? É levar a uma tomada de consciência. Quando é possível, o tratamento envolve isso. Então, quando a pessoa chega nesse grau, nesse nível, então ela pode mudar. Agora, como você faz? Aí, esse ambiente de acolhimento do processo de cura, agora você vai criar deixas, ou seja, algumas deixas positivas. Você vai criar um outro padrão de comportamento e você vai descobrir qual é esse anseio, o que é que ele busca, e mostrar que ele pode encontrar esse prazer sem ser fazendo aquela determinada coisa. Então você coloca isso. Por exemplo, eu atendi a um obreiro, uma pessoa que tinha problema com pornografia, e a coisa era tão séria que, para que ele conseguisse de fato libertar-se, a gente precisou fazer um processo literal de abstinência. Ele ficou sem celular durante o período, ele tirou o Wi-Fi de casa, TV, tudo. Ele teve que fazer todo um processo para que ele conseguisse se libertar. Aí fomos criando agora um novo padrão. Você faz uma reestruturação da vida da pessoa, senão ele se torna recorrente. Ele vai fazer novamente, porque naquela hora que tem o gatilho mental, ou os gatilhos, se não for identificado, aí aciona o gatilho e ele entra num processo inconsciente e volta à repetição do padrão. Volta para o mesmo ponto, né? Bom, muito bom. Eu quero caminhar para a nossa quarta e última pergunta. E eu vou citar uma resposta que vocês dois deram num outro painel, certo. Mas eu não queria que vocês se ativessem a ele, a esse ponto, porque ele é só um pedaço, né? Sim. Mas nós falamos sobre coaching, né? E a pergunta é: como os líderes podem aprimorar sua abordagem, né, para auxiliar, né, os jovens que cometeram erros, né, enfrentando feridas emocionais, né? Como é que o jovem pode fazer? E aí, vocês dois, de uma maneira um pouco diferente, disseram a mesma coisa. Olha, legal, pode usar a técnica, né? Mas, né, o senhor falou assim, né, com o limite. Aí o senhor falou assim: cuidado para não tirar Deus da posição dele, né? Mas como é que a gente pode pegar essas técnicas e usá-las, né? E como é que a gente pode se aprimorar tecnicamente para ajudar mais os jovens, né? Eu queria, pastor Jamel, se o senhor puder começar, depois o pastor Osiel. Okay. Deixa eu puxar aqui uma farinha para minha sardinha, né? Claro, por favor. Por isso mesmo eu criei o MDM, né? É um método de desenvolvimento mental
E esse método aqui ajuda exatamente por quê? Porque aqui está inserido Deus, certo? Aqui eu parto, são 5 princípios, por isso que eu chamo de top 5, que o método, né? Porque é baseado em 5 princípios. Primeiro, tudo que você pretende alcançar na sua vida, qualquer coisa, e é bíblico, né? Pedir. E aqui eu conto a história, como é que surgiu isso. Foi pós-pandemia, não vai dar tempo para falar sobre isso, mas compra o livro que você vai saber disso. Você não mexeu. Tem como é que se diz? A mentoria que eu dou às segundas-feiras, você não precisa pagar para entrar lá, é pelo Google Meet, você entra, certo? Faça parte da comunidade, então, enfim, você vai nos conhecer um pouquinho e vai ver. Então, método assim, eu trago aqui primeiro a questão que é a definição daquilo que você quer, em qualquer área da sua vida. O que você quer? Se é na área emocional, você é uma pessoa que tem ansiedade, tem problemas emocionais e tal, o que você quer? Eu quero a cura. Se é na área material, seja lá o que for. Então, defina isso. Segundo, aí eu pergunto, o que você quer? Tal coisa. Como você alcançar isso? Ou seja, qual é o seu plano? Então, você tem que ter um plano de ação. Mas existem os padrões que precisam ser quebrados. Então, todo livro eu vou falar exatamente dessa quebra de padrões. Então, eu falo como você quebrar os padrões repetitivos. E daí vem o 4º pilar, que é você... seria mudança de percepção, você mudar a forma de enxergar as coisas, que o problema não está nos fatos como eles ocorrem, mas na interpretação que você dá para os fatos. E finalmente, que é o 5º pilar, que é o alcance da excelência. Então, é possível você usar técnicas? Sim, é possível. Então, você pode conhecer e entender isso e aplicar, você usar na prática essas. Existem outras coisas mais. Agora, o que é que eu vejo? O líder deve, de alguma forma, conhecer, buscar esse conhecimento e usar ferramentas. Por exemplo, no livro meu Psicologia Pastoral, eu coloco ali algumas ferramentas. Por exemplo, tem ali um teste, como você identificar se a pessoa está ou não com depressão. Eu coloco ali, por exemplo, 2 testes, eu coloco ali, lá no apêndice do livro, eu coloco 2 testes, como você medir o grau de estresse. Então, como você perceber, então ter cuidado, né, porque o estresse pode gerar uma série de problemas, inclusive físicos. Então, eu coloco. Tem uma outra ferramenta que eu uso ali, que é o DPP. DPP é descobrindo os problemas problemáticos, certo? É uma fichinha onde tu coloca os dias da semana e ali tem a manhã, tarde e noite. E eu mostro como você usar isso, principalmente com pessoas que têm vícios e compulsões, você usar isso. Então, são ferramentas que o líder pode aprender a fazer, certo? Para poder utilizar essas ferramentas. E com esse conhecimento, você poderá ajudar, inclusive nesse processo do diagnóstico mesmo, de ajudar as pessoas. Então, tem técnicas que você pode fazer, aprender. Agora, toda vez que você pegar, principalmente se é determinados autores lá fora, tenham cuidado. Entendeu? Eu sempre coloco o seguinte: usa como crivo a palavra de Deus. Basta você escutar a pessoa. Não é todo mundo fala de Jesus que de repente o que ele está falando vai valer para você. Então tenha muito cuidado. Nós temos hoje muitos treinadores aí, pessoas que estão no auge, pessoas que arrebatam multidões, mas cuidado com as falas deles, certo? Então às vezes a gente tem que pegar aqui, como acho que é Paulo que fala sobre examinar tudo. Isso. E retende aquilo que é bom. Essa abordagem, eu me lembro que Josué Rios, um escritor do direito, ele disse assim: quando você for intimado para depor, não fique com medo. O delegado não vai lhe prender, é só para você fazer o seu depoimento. Quando é um delegado que não quer impor pelo cargo que ele está exercendo, a pessoa se sente mais livre para fazer o seu depoimento. Quando é um pastor, que se ele traz uma abordagem de autoritarismo, de uma santidade exagerada, o membro vai ficar com medo, o jovem vai ficar com medo. Ou seja, na primeira abordagem, para com essas pessoas que caíram, que feriram, tem que ser uma abordagem sem qualquer viés de acusação. A mulher que Jesus apanhou em ato de adultério, o que os homens apanharam, que eles levaram a Jesus, João 8, observem que ali, aquela mulher se sentiu mais amada
E ela se sentiu tão envergonhada que Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Não sei, nem eu também te condeno. Agora ele alerta: vá e não peques mais. Ou seja, para com essas pessoas que caíram, qual é a abordagem? A abordagem do amor, a abordagem do perdão, a abordagem da comunicação para a comunidade, de que aquela pessoa está precisando do apoio, da ajuda. Então, quando nós trazemos esses métodos de apoio para trazer a cura, mas não se pode esquecer, é necessário fazer ênfase do pecado que ela cometeu, do perdão que ela precisa, porque aí João diz, o 9, lá, se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós fizermos essa abordagem dessa forma, não é uma abordagem policial, não é abordagem de um promotor, porque aquela pessoa já é ferida, aquela pessoa já é magoada. E se eu for tentar trazer uma abordagem de uma ortodoxia autoritária, vai ser pior, ela vai chorar, ela vai sair dali. Uma vez uma irmã chegou, mais um marido, e aí disse: pastor Osiel, eu vim aqui, aí chorando, e eu quero confessar meu pecado. Eu traí meu marido, e ele assim do lado: pastor, traiu, e ela não presta, e aí esculhambando. Aí eu olhei para ele, eu disse: irmão, e você perdoa ela? Pastor, não sei não, estou com raiva. Mas eu sabia que ele ia perdoar, porque só em ele estar lá no templo com ela, já era sinal de que ele já ia perdoar, porque se ele não quisesse perdoar, ele não tinha ido com ela. Aí a pessoa que nem viu o pastor Jamiel já tem que observar, porque se ele foi com ela, já era um sinal de que ele queria dar o perdão para ela. Ele tentou resistir, só que ele tinha que fazer aquilo mesmo, para ela entender que ele estava zangado. Aí ele falou, zangou, e eu disse: o irmão tem razão, irmã, o irmão tem razão, mas o senhor perdoa? Perdoou. A irmã está disposta a viver com ele? Estou. Então a senhora está disciplinada, mas está pronta para reconciliar com ele e viver a vida a dois. A partir de agora nós vamos lhe orientar, você vai passar pela disciplina, depois você vai ter esse processo, para que ela entenda a situação, mas que ela esteja ali, sabendo que ela está sendo disciplinada, sendo orientada, mas ao mesmo tempo amada e amparada, por um pastor que está dando perdão. A todos que estão aqui, eu quero deixar bem claro que as pessoas tendem a dizer que a igreja, que nós não amamos as pessoas. Não tem, eu li agora de um teólogo não assembleiano, ele até fazendo uma tese de doutorado em uma das universidades liberais do Brasil, e ele disse nas palavras dele: não tem uma igreja mais acolhedora do viés pentecostal do que a Assembleia de Deus. Quem deu a primeira oportunidade para estar com todo o valor a negros, a pobres, a mulheres, a homens, é a Assembleia de Deus. Aqui não tem nem machismo, só para vocês terem uma ideia, aqui a mulher prega, aqui a mulher canta, aqui a mulher lidera, o presidente escuta ela, o pastor. Essa igreja é uma igreja do acolhimento, é uma igreja do amor, e nós não temos nenhum viés homofóbico, nenhum viés de racismo. Nós somos a igreja que amamos, amparamos e acolhemos, mas somos a igreja da santidade. Sem ela ninguém verá o Senhor. Então tem que ser a verdade, não é? Nós não podemos querer ser a igreja do amor e os crentes tudo desmantelado e Jesus voltar e nós ficar, né? Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, sem a qual? É isso aí. Amém. Amém. Pastor Osiel, pastor Jamiel, muito obrigado. Claro, por gentileza. Irmãos, eu queria pedir permissão para vocês, né, para apresentar o material. Nós estamos com um standzinho ali, e tem um material meu e do pastor Jade Cruz lá. Então, esse livro aqui, eu no intervalo vi, tinha somente 9, não sei quantos tem. E esse livro aqui, O Segredo da Águia Dourada, esse livro eu digo que é a menina dos meus olhos, é o livro que eu mais vendi em toda a minha vida. Já teve a ocasião de eu fazer tiragem de 5.000 e vender esse livro. Hoje até pessoas não crentes, eu tenho recebido cartas, e-mails de empresários, pessoas que estavam pensando em suicídio, e ao ler esse livro, eles tomaram uma atitude diferente. É uma fábula, é uma história gostosa de ler, a história da Serena, uma águia dourada. Aí, eu escrevi uma fábula, e de repente comecei a escrever outras. Escrevi essa aqui, Zeca, a Coruja Deus. Esse livro eu escrevi depois que eu li as 48 Leis do Poder, certo? Então aqui eu mostro os 10 mandamentos do charlatão. O Zeca era uma coruja, malandro, preguiçoso, trapaceiro, e aqui ele tem um plano que ele cria para
enganar. E esse eu acho que tinha só uns 3 ali. Esse daqui, o infinito, é uma outra fábula que eu escrevi. Essa fábula aqui é a história de um pelicano. Eu estava lendo aquele salmo, acho que é o salmo que diz: sou como o pelicano no deserto. Eu digo, pelicano no deserto? O pelicano morre se ele estiver no deserto. E aqui eu coloco a história de um pelicano que era muito questionador. E ele queria saber um pouco sobre a origem do universo, sobre Deus, o Criador, o autor da vida, enfim. E aqui eu dou um passeio breve sobre a mitologia, a filosofia, a ciência, e aí eu mostro que a resposta que ele precisa está na palavra. E aqui temos os livros do pastor Jada, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão emocional. Ele tem esse livro aqui, olha, Esgotamento Espiritual do Líder de Jovens. Fantástico esse livro. Esse outro aqui que é Manual Prático de Liderança de Jovens, publicado aí pela nossa casa, CPAD. E tem esse aqui, Erros que o Líder da Juventude não pode cometer. E eu vi que tem poucos aí também, viu? Então vocês podem aproveitar. Obrigado aí por vocês, por essa permissão. Maravilha. Muito obrigado, meus irmãos.